Ela o beijou para livrá-lo da morte. Ele, arruinado, jurou encontrá-la de novo e nunca mais a deixou fugir. A vida na estalagem, perto do porto de Rio Grande, era um mar revolto de gritos e risadas, cheiro de peixe e aguardente barata. Dora Fagundes, com seus 22 anos, navegava por aquele caos como um barco experiente, desviando de mãos bobas e palavras grossas com a mesma leveza com que servia a caneca de vinho. Seus olhos, espertos e sempre alertas, guardavam uma desconfiança antiga, um escudo contra a falsidade que aprendera a ver nos homens e suas promessas vazias. Ninguém a enganaria, nem com sorrisos, nem com juras. Naquela noite, contudo, o perigo tinha outro rosto. A escuridão das vielas era uma velha conhecida para Dora, mas ao sair para entregar um recado urgente, um movimento na sombra chamou sua atenção. Um homem, alto, com a postura de quem já tinha mandado em muita gente, agora curvado pelo cansaço e por um medo que ele tentava esconder. Ele se esgueirava, um farrapo de honra em meio ao desespero. Era Bento Carvalho, o que antes fora um estancieiro poderoso e agora era apenas um alvo. Seu rosto, mesmo na penumbra, mostrava a humilhação da ruína, o medo da morte. Atrás dele, passos apressados e vozes rudes anunciavam a chegada dos capangas de Júlio Malheiros. O agenciador era um lobo e seus cães de caça estavam no encalço. Bento estava encurralado, o beco sem saída como um grito mudo. Dora viu a cena, o coração acelerando no peito como um cavalo assustado. Não havia tempo para pensar. Era a vida ou a morte. Num impulso que nem ela mesma entendeu, Dora agarrou o braço do homem com força e o puxou para a sombra mais densa, perto de um barril velho. O corpo dele era rígido, surpreso, mas ela não lhe deu chance de reagir. Em um segundo de pura audácia, ela ergueu o rosto e o beijou. Não foi um beijo delicado, nem romântico. Foi um beijo de desespero e de farsa. Os lábios se encontraram com uma intensidade que a chocou. O corpo de Bento, antes tenso, relaxou um pouco em seu aperto e ela sentiu o cheiro de suor, de fumaça e de um perfume fraco de tempos melhores. Os capangas passaram apressados, sem desconfiar daquele casal perdido na escuridão. O plano tinha dado certo. Quando os passos sumiram na distância, Dora se afastou bruscamente, a respiração presa na garganta, o coração ainda disparado. Seus olhos encontraram os dele, ainda arregalados de surpresa e algo mais que ela não soube decifrar. O corpo dela formigava onde ele a tinha tocado, onde os lábios se encontraram. "Saia daqui, seu tolo!" Ela sussurrou, a voz um pouco rouca. "Este lugar não é para homens como o senhor, ou acabará com o pescoço em uma corda." Bento estava em choque, salvo, mas o beijo, a audácia daquela moça de estalagem o tinha virado do avesso. Uma mistura estranha de gratidão, surpresa e uma pontada de orgulho ferido. Ele, o estancieiro Carvalho, salvo por um beijo de uma desconhecida. Mas havia algo nela, algo nos olhos que se negavam a baixar, na força de suas mãos, que o intrigava profundamente. Ele tinha que fugir da cidade, mas agora uma nova missão se acendeu em seu peito. Ele a encontraria. Ele precisava vê-la de novo. Por mais humilhante que fosse, ela o tinha salvo, e ele não se esqueceria. Bento Carvalho deveria ter fugido. O perigo ainda rondava as ruas de Rio Grande como uma sombra. E a dívida que o perseguia era mais pesada que qualquer carga. Mas a imagem de Dora, a moça de estalagem de olhos vivos e atrevidos, não o abandonava. O beijo impulsivo, roubado no escuro de um beco, queimava em sua memória com o fogo de uma brasa. Ele precisava vê-la de novo, e a necessidade era mais forte que o medo. Foram dias de busca discreta, de andar pelas ruas do porto com a atenção redobrada, até que a viu. Lá estava ela, na mesma estalagem, servindo mesas, sua figura esguia se movendo com uma graça que contrastava com a rudeza do lugar.
Bento hesitou na porta, sentindo o peso de sua própria ruína. O que diria? Como um homem falido, caçado por credores, poderia se aproximar de quem o salvara? Tomando fôlego, ele entrou. Dora o viu. Um brilho de reconhecimento cruzou seus olhos por um segundo, mas logo ela se recompôs, tratando-o com a frieza profissional de quem atende mais um cliente. O que o senhor deseja? A voz era firme, sem traço do desespero da noite passada. Bento sentiu a humilhação apertar o peito. Não podia expor sua verdade, não ali, não para ela. Bento Carvalho, ele disse, a voz mais rouca do que queria. Sou um pequeno criador de gado de passagem pela cidade. Quero um prato de charque e um copo de vinho. A mentira pequena e conveniente saiu com um gosto amargo. Os olhos de Dora se estreitaram um pouco. Pequeno criador, ela repetiu, quase para si mesma. Não havia nada de pequeno na forma como ele se portava, mesmo vestido com roupas simples, mesmo com o cansaço visível em seu rosto. Sua intuição, afiada por anos de enganos e palavras ocas, apitou um alerta. Aquele homem escondia mais do que o nome ou a fortuna. Ele escondia a vastidão de uma perda. Ela já vira muitos homens com ares de grandeza e o bolso vazio. Mas havia algo diferente em Bento, algo que a intrigava e a deixava ainda mais desconfiada. Mesmo assim, Bento voltou. E no dia seguinte, e depois, no outro. Ele se tornou uma presença constante na estalagem, sempre pedindo o mesmo prato simples, sempre sentando no mesmo canto discreto. Mas seus olhos nunca deixavam Dora. Ele a observava, cada movimento, cada sorriso forçado que ela dava aos marujos, cada vez que desviava de uma mão atrevida. Ele via a dureza de sua vida, a força que ela tinha para se defender, e um desejo estranho de protegê-la começou a crescer em seu peito. Dora sentia o olhar dele em suas costas como um calor incômodo. Ele não falava muito, não flertava como os outros, mas sua presença era pesada, cheia de uma tensão silenciosa. Às vezes, ao passar por sua mesa para servir outro cliente, a mão dela roçava a dele por um segundo e um arrepio elétrico corria por seu braço. Ela prendia a respiração, o coração batendo mais forte, mas logo se afastava, colocando a máscara de frieza de volta no rosto. Aquele homem, pensava Dora, ele não é quem diz ser. E o que ele quer de mim? A barreira de ceticismo que ela erguera ao longo da vida era forte, mas o olhar fixo e intenso de Bento Carvalho, o homem que ela salvara com um beijo de mentira, começava a abalá-la de um jeito que ela não entendia, nem queria entender. Ele era um mistério, um perigo, e uma parte dela, contra sua própria vontade, estava curiosa para desvendá-lo. Bento Carvalho persistia. Mesmo sem ter um tostão no bolso, sem um cavalo para chamar de seu, ele voltava à estalagem. Não para comer, pois muitas vezes seu estômago roncava vazio, mas para vê-la. Ele sentava no canto de sempre, pedindo um copo de água ou uma dose barata, e seus olhos, antes cheios de desespero, agora fixavam-se em Dora. Ele observava a labuta dela, a forma como se esquivava dos marujos atrevidos, a paciência que tinha com os bêbados e a firmeza com que se impunha. Via o cansaço em seus ombros ao fim de um dia longo, mas também a força em seus passos, a chama em seus olhos. A vida ali no porto de Rio Grande era um campo de batalha para uma moça sozinha, e Dora lutava a cada hora. Ele sentia um desejo novo, forte, de protegê-la, de tirá-la daquele lugar. Mas como? Ele, o estancieiro falido, sem nada a oferecer, além de dívidas e um nome manchado. Dora, por sua vez, sentia a presença de Bento como uma sombra constante, mas diferente. Ele não falava muito, não a assediava, mas seu olhar era pesado, intenso, como se quisesse ler a alma dela. Era um olhar que a deixava inquieta, que a fazia prender a respiração um segundo a mais quando ele a encarava. Ela notava que ele não era como os outros.
Havia uma educação em seus gestos, um silêncio respeitoso que a intrigava. Seu coração, acostumado a se fechar para qualquer promessa de homem, começava a sentir uma pontada de curiosidade. O que ele queria? Por que ele ficava ali, dia após dia, sem nada dizer, apenas a observando? Sua desconfiança era uma muralha, mas aquele homem, com seus olhos fixos e sua quietude, começava a abrir pequenas frestas nela. Ela ainda não confiava, não em homem nenhum, mas Bento a fazia questionar seu próprio ceticismo. Foi então que ele apareceu. Júlio Malheiros. Ele não veio com a pressa dos capangas, mas com a calma de um abutre que cerca sua presa. A porta da estalagem se abriu, e um silêncio desconfortável tomou conta do lugar. Malheiros era um homem bem vestido, de modos polidos, mas seus olhos eram frios como aço. Ele não tinha pressa em cobrar Bento, pois sabia que o estancieiro não tinha para onde fugir. Sua pressa era em mostrar a todos quem mandava. Ele cumprimentou os donos da estalagem com um sorriso vazio e seus olhos varreram o salão, parando em Dora. Um olhar lento, demorado, que a fez enrijecer. Era o olhar de um lobo faminto, de quem via nela não uma pessoa, mas uma posse. Um olhar de cobiça que Dora conhecia bem e que detestava com todas as suas forças. Ela sentiu um arrepio de nojo e medo, mas manteve a cabeça erguida, desafiando-o em silêncio. Bento, do seu canto escuro, viu tudo. Viu o olhar de Malheiros sobre Dora, e um fogo estranho, protetor, acendeu-se em seu peito. Aquele homem era um perigo não só para ele, mas para ela. E ele, Bento Carvalho, o homem falido, se viu impotente. Mas não por muito tempo. A situação de Bento, no entanto, só fazia apertar. Seus dias eram um martírio de idas e vindas ao porto, na vã esperança de vender o pouco gado que lhe restava ou de encontrar alguém que lhe desse um respiro. Mas a fama de sua ruína o precedia, e as portas se fechavam uma a uma. As dívidas se acumulavam como nuvens de tempestade, e a vergonha era um fardo pesado, mais cruel que a fome. Ele, Bento Carvalho, que um dia fora dono de vastas estâncias, agora mal tinha onde dormir. E a cada amanhecer sentia-se mais fracassado, mais indigno de qualquer olhar de apreço, ainda mais o de Dora. Naquela noite, a estalagem estava mais barulhenta que o normal. Um grupo de marujos, que já haviam esvaziado muitas garrafas de cana, começou a criar caso. Risadas altas se transformaram em gritos e os empurrões em ameaças. Dora, com a bandeja na mão, tentava manter a calma, mas seus olhos alertas não perdiam um movimento. Um dos homens, o mais corpulento, derrubou uma mesa e se virou para ela, o olhar turvo e as intenções claras. "Ora, prenda, venha aqui alegrar a nossa festa!" Ele bradou, estendendo uma mão suja em sua direção. O coração de Dora gelou. Ela recuou. Mas o homem insistiu, e os outros marujos riram, compactuando com a insolência. Os outros clientes, por medo, abaixaram a cabeça ou se afastaram. A estalagem, de repente, parecia um lugar perigoso demais. Foi então que aconteceu. Antes que o marujo pudesse tocar em Dora, uma mão forte o agarrou pelo ombro. Bento, que observava do seu canto, não hesitou. Seus olhos, que antes mostravam cansaço, agora ardiam com uma fúria contida, a fúria de um homem que sabia defender o que era seu. "Solte-a!" A voz de Bento saiu baixa, mas firme, com um tom de comando que fez o salão silenciar. O marujo virou-se, surpreso pela ousadia, mas a postura de Bento, mesmo vestindo roupas simples, impunha respeito. Não era a postura de um pequeno criador de gado. Era a de um estancieiro, de um general, de alguém acostumado a impor a própria vontade. O marujo tentou reagir, mas Bento foi mais rápido. Com um movimento preciso, ele o desarmou de uma faca que o homem escondia e o derrubou com uma força surpreendente, sem uma única palavra. Os outros marujos, vendo o líder caído e a determinação nos olhos de Bento, recuaram, murmurando, e logo foram embora da estalagem, levando o companheiro.
O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de admiração e choque. Dora, com a respiração suspensa, olhava para Bento. Ele estava ali, de pé, a mão que antes segurava a faca agora relaxada ao lado do corpo, a imagem da honra e da coragem. Ela o viu sob uma nova luz. Não era um homem falido, não era um pequeno criador. Era um leão, mesmo que ferido. Quando o último resquício de caos se dissipou, um momento de rara intimidade se formou entre eles. Bento se virou para Dora, seus olhos encontrando os dela em um olhar intenso que durou 1 segundo a mais do que o necessário. Ela sentiu o coração bater forte, o corpo formigar. "A senhorita está bem?" ele perguntou, a voz mais suave agora, mas ainda com o eco da autoridade. Dora apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. Seus olhos o percorriam, vendo a força, a determinação. A gratidão era imensa, mas misturada a um novo tipo de respeito e a uma atração que ela não podia mais ignorar. Aquele homem não era quem dizia ser, mas era, sem dúvida, um homem de verdade. A muralha de ceticismo em seu coração rachou um pouco. Bento, encorajado pelo olhar dela, tentou se aproximar, tentando se abrir, mas as palavras engasgaram em sua garganta. A mentira sobre sua verdadeira condição, a vergonha de sua falência, o tolhiam. Como poderia se apresentar como um herói se era um homem arruinado? Ele queria dizer a ela quem realmente era, mas o orgulho ferido o impedia. Ele percebeu com amargura que a muralha entre eles ainda existia, e que a maior parte dela era construída por suas próprias mentiras. Dora, por sua vez, sentiu o muro de novo. Agradecia-lhe, sim, mas ainda não o entendia por completo, e a dúvida, mesmo que pequena, ainda sussurrava em seu ouvido. Bento Carvalho estava no fundo do poço. Os poucos tostões que trouxera e que esperava multiplicar em Rio Grande haviam sumido como água entre os dedos. A promessa de vender o gado restante se esvaíra, e a cidade, que parecia um porto de salvação, agora era um labirinto de becos sem saída. Ele dormia em abrigos improvisados, sentindo o frio da noite e o peso da derrota em cada osso do corpo. O orgulho que o mantivera de pé estava machucado, mas uma chama teimosa ainda ardia em seu peito, uma chama que o impelia de volta à estalagem, de volta a Dora. Dora, por sua vez, notava a mudança em Bento. Ele estava mais magro, as roupas mais gastas, e os olhos, embora ainda intensos, carregavam um cansaço profundo. Ela via a fome em seu rosto, a forma como ele disfarçava a falta de dinheiro, pedindo apenas um copo de água ou uma dose barata. Seu coração, tão acostumado a se fechar, sentia uma pontada de compaixão relutante. A atração que ele despertava nela e que ela tentava ignorar, agora se misturava a uma preocupação que não podia mais esconder. Um dia, ao vê-lo no canto de sempre, com a cabeça baixa, Dora sentiu que não podia mais ficar parada. Arriscando-se a se envolver com um homem de quem ainda desconfiava e que claramente estava em apuros, ela se aproximou da mesa dele. "Senhor Bento", ela disse, a voz suave, mas firme, sem a doçura que usava com os clientes mais respeitáveis. "Não vejo o senhor comer há dias. Aceitaria um prato de minha parte? Ou talvez um conselho sobre como arranjar um trabalho honesto aqui no Porto? As ruas de Rio Grande são traiçoeiras para quem anda sem rumo." Bento ergueu a cabeça, surpreso pela oferta. Os olhos dela eram sérios, sem zombaria. Ele sentiu o calor da gentileza dela, e por um momento a vergonha de sua ruína pareceu diminuir. "Eu agradeço, prenda, mas não posso aceitar sua caridade." "Não é caridade", ela retrucou, um sorriso pequeno, quase imperceptível, brincando nos lábios. "É um pagamento. O senhor me salvou de um problema com aqueles marujos. Considere-o como uma dívida de gratidão." Ele hesitou, mas a fome apertava, e o olhar dela era tão direto que não havia como recusar sem ofendê-la. "Aceito então, e agradeço de coração."
Enquanto Dora levava o prato de comida quente para Bento, a porta da estalagem se abriu novamente e a figura imponente de Júlio Malheiros preencheu o batente. Ele não trazia seus capangas desta vez, mas a presença dele era mais ameaçadora que a de qualquer jagunço. Malheiros caminhou com calma até o balcão, seus olhos de cobra varrendo o salão até encontrar Dora. Dona Helena, ele disse aos donos com um sorriso que não chegava aos olhos. Seus prazos estão se esgotando. E os juros... os juros não esperam. Ele fez uma pausa e seus olhos voltaram para Dora, pousando nela com uma intimidade asquerosa. Talvez tenhamos que encontrar uma solução para essa dívida. Uma solução que esteja à altura do meu interesse. Ele piscou e Dora sentiu um nó no estômago. Ele não estava apenas falando de dinheiro. Ele estava falando dela. O dono da estalagem, um homem velho e já curvado pela vida, empalideceu. A mulher dele cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados de pavor. Malheiros não se importava em deixar suas intenções claras. Ele queria Dora e usaria as dívidas da estalagem para forçá-la a ir com ele. Dora sentiu um calafrio percorrer a espinha. O perigo era real e muito próximo. Aquele homem a via como um objeto, uma moeda de troca. Ela sentiu raiva e desespero, mas manteve a postura, não lhe dando o prazer de vê-la tremer. Bento, do seu canto, engoliu o último pedaço de comida com dificuldade. Ele ouvira cada palavra, vira o olhar de Malheiros sobre Dora. O fogo protetor que sentira antes agora queimava com uma intensidade terrível em seu peito. Aquele homem não era apenas uma ameaça à sua vida, mas à vida de Dora, à dignidade dela. Ele cerrou os punhos sentindo a impotência. Sua mentira, a de ser um pequeno criador de gado, o prendia, o impedia de agir como o homem que ele sabia que podia ser, o estancieiro que defendia sua gente e suas terras. Como poderia confrontar Malheiros, o homem que o havia arruinado, se ele próprio era um farrapo, incapaz de proteger a si mesmo? Ele percebeu, com um aperto no coração, que a mentira não o protegia, mas o amarrava, e que para proteger Dora, ele teria que derrubar a muralha que ele mesmo construíra. Bento Carvalho, com o pouco que lhe restava de orgulho e esperança, tentava de tudo para conseguir umas moedas. Ele andava pelas ruas do Porto como um fantasma, oferecendo um relógio de bolso antigo, uma fivela de prata que fora de seu avô, pequenos objetos que eram os últimos vestígios de sua vida de estancieiro. Mas o mercado de Rio Grande era impiedoso. A fama de sua ruína o precedia, e os poucos mercadores que se dignavam a ouvi-lo ofereciam migalhas ou simplesmente viravam as costas, como se ele fosse um mendigo qualquer. A vergonha ardia no peito de Bento, mas ele persistia, movido por uma necessidade desesperada e por um motivo que ele não admitia em voz alta. Aprenda, Dora. Dora. Sempre atenta aos sussurros da estalagem e dos arredores, não demorou a ouvir as conversas. O estancieiro Carvalho, diziam uns. Perdeu tudo nas apostas e na guerra, falavam outros. Anda por aí um farrapo tentando vender o que sobrou da família. A cada nova palavra, a intuição de Dora se acendia. Aquele homem, Bento, que se dizia um pequeno criador de gado de passagem, não era nada disso. As peças se encaixavam com uma clareza dolorosa. A postura altiva, mesmo na miséria, o olhar profundo e triste, a forma como se esquivava de perguntas sobre sua vida. Tudo gritava a verdade. Sua desconfiança, aquela muralha que construíra com tanto cuidado ao longo da vida, ergueu-se de novo. Não confio em promessa de homem nenhum, ela repetiu para si mesma. Ele a havia salvado, sim, e havia uma atração inegável entre eles, um fogo silencioso que a fazia prender a respiração. Mas ele havia mentido, e para Dora, a mentira era um veneno, a prova de que não se podia confiar, de que no fim todos os homens eram iguais.
Naquela tarde, a porta da estalagem rangeu, anunciando uma visita que gelou o sangue de Dora. Júlio Malheiros entrou, não com a brutalidade de seus capangas, mas com uma elegância fria, um sorriso polido que não alcançava seus olhos de aço. Ele não veio por Bento, veio pela estalagem. E por ela. Dona Helena, senhor Osvaldo. Ele cumprimentou os donos, a voz como mel, mas cheia de uma ameaça velada. Creio que os senhores se esqueceram de nossos acordos. Os prazos, meus caros, os prazos são como a vida, curtos e implacáveis. E os juros... os juros são como erva daninha, crescem sem que se perceba. Os donos da estalagem empalideceram. Dona Helena apertava o avental com as mãos trêmulas. O velho Osvaldo, sempre tão ranzinza, encolhia-se atrás do balcão. Malheiros, então, deixou seu olhar varrer o salão, parando em Dora com uma lentidão calculada. Entretanto, ele continuou, a voz um pouco mais alta para que todos pudessem ouvir, há sempre uma solução para dívidas, especialmente quando há talentos à vista. Seus olhos se cravaram em Dora, um brilho de cobiça indiscutível. Uma jovem com a beleza e a vivacidade de nossa prenda Dora poderia ser uma solução bastante interessante para todas as partes, não acham? Dora sentiu o sangue gelar nas veias. Ele não estava apenas falando em dinheiro, ele estava falando dela, de seu corpo, de sua liberdade. As palavras dele eram um chicote e o olhar uma promessa de escravidão. Ela cerrou os punhos, sentindo a raiva misturada ao medo, mas manteve a cabeça erguida, desafiando-o em silêncio. Não lhe daria o prazer de vê-la dobrar-se. Aquele homem a via como um objeto, uma peça em seu jogo cruel de poder. Bento, do seu canto escuro, observava a cena, os punhos cerrados. Ele ouvia cada palavra, via o desespero nos olhos de Dora e o sorriso cruel de Malheiros. O fogo protetor que sentia por ela transformou-se em uma fúria silenciosa. Aquele homem não era apenas o responsável por sua ruína, mas agora ameaçava a dignidade e a vida da mulher que o salvara. Mas como agir? Ele, o estancieiro falido, preso em suas próprias mentiras, sentia-se um covarde. A verdade, ele percebeu com amargura, não era um escudo, mas uma corrente que o impedia de proteger quem ele mais queria. Bento Carvalho, longe dos olhares curiosos da estalagem, sentia-se um espectro, um eco pálido do homem que um dia fora. As noites no porto de Rio Grande eram frias, mas o que o gelava por dentro era a memória viva de sua ruína. Ele se via de novo na estância, as terras vastas, o gado farto, a certeza de um futuro próspero. E então, os erros, as apostas impensadas, os empréstimos que viraram armadilhas. A vergonha de ter perdido o nome, de ter desonrado a memória dos seus, era uma chaga aberta. Ele, que um dia impôs respeito e tomou decisões que afetavam centenas de vidas, agora era um farrapo, incapaz de proteger a si mesmo. E a imagem de Dora, com sua coragem e seus olhos espertos, o assombrava. Como poderia ele, um homem tão quebrado, pensar em se aproximar de alguém tão forte e digna? Sentia-se indigno de sequer respirar o mesmo ar que ela. Do outro lado da cidade, na quietude rara de seu pequeno quarto na estalagem, Dora também travava suas batalhas silenciosas. O passado era um livro de lembranças amargas, cheio de homens com grandes palavras e bolsos vazios. Viu promessas se desfazerem como fumaça, juras de amor se tornarem correntes. Seu coração, antes cheio de esperança, fora endurecido por cada engano, cada traição. O medo de ser enganada novamente, de ser usada e depois descartada, era um monstro que a espreitava em cada sombra. E agora, Bento Carvalho, o homem misterioso que a salvara com um gesto de honra, mas que mentia sobre quem era, atiçava novamente essas velhas feridas. Ele era um enigma, um perigo, e uma parte dela, contra sua própria vontade, sentia-se atraída para a chama.
Foi em um final de tarde, quando o sol tingia o céu de um laranja cansado e os barcos voltavam ao porto, que o destino os colocou um diante do outro. Dora saía da estalagem para comprar ervas na feira, e Bento, que vagava sem rumo, apareceu em seu caminho, perto dos armazéns. Os olhos se encontraram, e por um instante o mundo ao redor pareceu silenciar. Senhor Bento, Dora disse, a voz um pouco mais suave do que pretendia. Ele fez um aceno com a cabeça, o rosto marcado pelo cansaço, mas os olhos, sempre aqueles olhos, profundos e intensos, não a deixaram. Havia uma tensão no ar entre eles, uma corrente invisível que os puxava e os repelia ao mesmo tempo. Bento sentiu a urgência de falar, de desabafar, de contar-lhe a verdade sobre sua ruína, sobre a estância perdida, sobre a vergonha que o consumia. As palavras subiram à garganta, mas o orgulho ferido e a covardia de sua situação o sufocaram. Como poderia ele, um falido, pedir a uma mulher tão altiva que se ligasse a um homem sem futuro? A senhorita deveria ter mais cuidado, ele disse, a voz rouca, desviando do assunto principal. As ruas do Porto não são lugar para moças sozinhas, ainda mais com o agenciador Malheiros à espreita. Dora sentiu um arrepio. Eu sei me cuidar, senhor, mas o senhor também deveria. Ouvi dizer que Malheiros não perdoa quem tem dívidas. Ela quis perguntar sobre as estâncias, sobre a verdade de sua vida, mas as palavras não saíram. Bento deu um passo em sua direção, os olhos fixos nos dela, a proximidade fazendo o coração de Dora disparar. Talvez seja melhor que a senhorita não se envolva com homens como eu. Há perigos maiores do que os que se veem. Ele quase tocou a mão dela, mas recuou, como se queimasse. É melhor para a senhorita manter distância. Há fantasmas em meu passado que podem assombrá-la também. A frase enigmática, cheia de um sofrimento que ela compreendeu, mas não podia nomear, acentuou a dúvida de Dora. Ela viu a dor nos olhos dele, a batalha interna. Ele estava tentando protegê-la sim, mas com meias palavras, com segredos. A atração era inegável, a química entre eles era um fogo que ela sentia no corpo, mas a desconfiança, sempre ela, sussurrava em seu ouvido. Ele a queria longe, talvez por algum segredo que a machucaria mais ainda. Dora sentiu o peito apertar, uma mistura de mágoa e um fascínio perigoso. Ele era um homem de segredos, e ela, uma mulher que não confiava em nenhum deles. O tilintar dos copos e o burburinho da estalagem mal podiam abafar o arrepio que subia pela espinha de Dora. Júlio Malheiros, com seu sorriso polido e seus olhos frios, chamou-a para um canto mais discreto do salão, onde a sombra das vigas de madeira parecia esconder segredos. Ele não gritava, não ameaçava com a voz, mas cada palavra era um punhal afiado. "Prenda Dora!" ele começou, a voz arrastada como mel azedo. "Os donos desta estalagem, coitados, estão afundando em dívidas que nem o mar de Rio Grande pode cobrir. E eu, como um homem de negócios, preciso de garantias. Algo de valor, entende?" Dora sentiu o coração apertar, mas manteve o rosto impassível. Seus olhos encontraram os dele, firmes, sem se desviar. Ela sabia aonde ele queria chegar. Malheiros deu um passo mais perto, diminuindo a distância entre eles de forma incômoda. O cheiro forte do perfume dele, misturado ao cheiro da taberna, embrulhava seu estômago. Uma moça tão formosa e esperta como a senhorita não deveria se preocupar com a pobreza e o trabalho duro de um lugar como este. Merece mais. Eu poderia oferecer-lhe mais. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para gesticular em direção a uma vida de luxo, uma vida de outra coisa. Poderia ser minha prenda, deixar esta vida, estas dívidas, e eu garantiria que os problemas desta estalagem simplesmente sumissem. É um bom negócio para todos, não acha? Uma solução que resolveria muitos problemas.
A senhorita me pertenceria e eu cuidaria de tudo. O sangue de Dora gelou. A palavra pertenceria ecoou em sua mente como uma sentença. Ele não estava oferecendo um casamento, nem um acordo. Ele a estava comprando, como se ela fosse uma mercadoria, um pedaço de terra, uma cabeça de gado. A raiva subiu à garganta, mas a impotência a consumiu. Ela estava ali, sozinha, diante de um homem poderoso que a via como um objeto, e não havia quem a defendesse. Nunca! Dora cuspiu, a voz baixa, mas carregada de uma fúria que a fez tremer por dentro. Eu não pertenço a homem nenhum, Sr. Malheiros, e não serei moeda de troca para as suas trapaças. Prefiro o trabalho duro e a dignidade desta estalagem a um segundo ao seu lado. Ela deu um passo para trás, a cabeça erguida, mesmo sentindo o perigo real, a sombra da ameaça pesando sobre ela como uma nuvem de tempestade. As palavras de Malheiros, suas intenções claras, faziam seu corpo arrepiar de nojo e medo. Bento, que estava sentado em seu canto habitual, fingindo beber seu copo de água, não perdeu um movimento, uma palavra, um olhar. Seus ouvidos estavam afiados, seus olhos fixos no reflexo da cena no espelho atrás do balcão. Ele viu Malheiros se aproximar de Dora, viu a mão estendida, o sorriso arrogante, e ouviu o tom de voz, a promessa velada, a intenção podre por trás das palavras doces. Viu o rosto de Dora empalidecer, mas também a forma como ela ergueu a cabeça, a dignidade inabalável mesmo diante da ameaça. Uma onda de fúria cega subiu por Bento, mais forte do que qualquer raiva que já sentira por sua própria ruína. Aquele verme ousava tocar na mulher que o salvara, na prenda de olhos de fogo que o fazia prender a respiração. Ele queria se levantar, socar o rosto de Malheiros, arrastá-lo para fora da estalagem e jogá-lo no porto, como um cão sarnento. Mas não podia. Seus punhos se cerraram debaixo da mesa, as unhas cravando-se na palma da mão. Ele era Bento Carvalho, o estancieiro arruinado, o homem que se escondia sob uma mentira. Não tinha terras, não tinha gado, não tinha um nome a defender, muito menos uma força para se opor a Malheiros. Como poderia ele, um falido, lutar contra um homem que controlava as dívidas de metade da cidade? Sua mentira, a de ser um pequeno criador de gado, o amarrava, o impedia de ser o homem que ele ansiava ser para ela. A frustração era um veneno amargo em sua boca. Ele percebeu, com uma dor lancinante no peito, que sua própria vergonha, sua própria covardia em admitir a verdade, o impedia de proteger Dora. Para ser digno dela, para enfrentar Malheiros de verdade, ele teria que derrubar a muralha de mentiras que ele mesmo construíra. Ele teria que ser o estancieiro que um dia foi, não em fortuna, mas em honra, mesmo que isso significasse expor sua falência e sua humilhação ao mundo. Aquele homem não tiraria Dora dele, não se ele ainda tivesse um pingo de força em seu corpo e uma chama de honra em sua alma. O ar da estalagem, que antes fervilhava de vida, agora parecia pesado, carregado de um silêncio apreensivo. Júlio Malheiros, com sua teia de dívidas e suas palavras macias, havia orquestrado seu golpe final. De repente, as entregas de carne fresca e vinho pararam de chegar. Os poucos clientes que ainda arriscavam a cara ouviam boatos de que a estalagem servia comida estragada, de que as autoridades sanitárias fariam uma visita. Os fornecedores, antes leais, agora se afastavam, com medo de desagradar ao agenciador poderoso. Dona Helena e o velho Osvaldo, os donos, estavam à beira do desespero. As mãos da mulher tremiam enquanto limpava os poucos copos vazios, e o velho, que sempre teve uma resposta na ponta da língua, agora só balançava a cabeça, os olhos perdidos. A estalagem, que era o coração da vida de Dora, estava murchando como uma flor sem água.
E a cada dia que passava, a ameaça de Malheiros de vir e reclamar Dora como pagamento se tornava mais real, mais sufocante. Ela sentia o cerco se fechando, não só em volta da estalagem, mas em volta dela mesma. A liberdade, que ela tanto prezava, parecia escapar por entre seus dedos. Bento Carvalho, observando de longe, sentia a dor dela como se fosse sua. A angústia de Dora era um espinho em seu peito. Ele viu os olhos dela, antes tão cheios de fogo, agora marejados de cansaço e medo. Ele não podia mais ficar parado, refém de sua própria vergonha. Mesmo sem um tostão, sem um nome, ele agiria. Naquela noite, sob o manto pesado da escuridão do porto, Bento se esgueirou. Ele usou o último de seus parcos contatos, um velho peão de estância que agora trabalhava como estivador, um homem leal que ainda se lembrava do nome Carvalho. Com as últimas moedas que havia conseguido penhorando um anel, Bento pagou para que uma entrega crucial de Malheiros, que seguiria para outro armazém, fosse confundida e demorasse dias a chegar. Não era muito, mas era um respiro. Um pequeno grão de areia na engrenagem do agenciador. Ele também conseguiu, através do mesmo contato, que um pequeno carregamento de farinha e azeite, que estava parado no porto por falta de pagamento, fosse entregue anonimamente na estalagem antes do amanhecer, como um erro de endereço. Bento sabia que não resolveria tudo, mas daria aos donos um fôlego para manter a cozinha funcionando por mais alguns dias. Dora, ao encontrar os sacos de farinha e as garrafas de azeite na porta da cozinha, ficou confusa. Quem faria aquilo? Não havia nota, não havia nome. Era um alívio inesperado, um presente do céu em meio ao caos. Nos dias seguintes, quando os boatos sobre a comida estragada pareciam diminuir um pouco, ou quando um oficial, de repente, parecia menos interessado em inspecionar a estalagem, Dora sentiu algo estranho. Coincidências demais. Ajuda misteriosa demais. Sua mente esperta começou a ligar os pontos. Ela lembrou do olhar fixo de Bento, da forma como ele a defendera dos marujos, da quietude com que observava tudo. Ele era um homem que falava pouco, mas agia. E, apesar de sua desconfiança em promessas masculinas, uma nova sensação começou a nascer em seu peito. Uma pontada de esperança, uma certeza quase muda de que aquele homem, o estancieiro falido que se dizia pequeno criador, estava de alguma forma, nas sombras, lutando por ela. A muralha de ceticismo que ela erguera com tanto cuidado começava a ceder, tijolo por tijolo, sob o peso silencioso daquela ajuda invisível. Dora sentia que por trás daquele mistério havia um coração que, mesmo arruinado, estava se arriscando por ela. O ar da noite no porto de Rio Grande era cortante, mas o arrepio que subia pela espinha de Bento Carvalho era de outra natureza. Sua tentativa de desviar um carregamento de Malheiros havia sido descoberta. Não houve gritos, nem um confronto aberto, mas uma emboscada silenciosa nas vielas escuras, perto dos armazéns. Uma pancada forte o atingiu, e ele sentiu um corte profundo na costela, a quentura do sangue se espalhando pela camisa. Ele conseguiu escapar, cambaleando, a dor latejando a cada passo, procurando uma sombra, um refúgio. Dora, que naquele instante voltava de um rápido recado, apressava os passos. Houve um gemido abafado, um som de dor que a fez parar. Seus olhos espertos vasculharam a escuridão até que o viu. Bento Carvalho, apoiado em uma parede úmida, a mão apertando a lateral do corpo, o rosto pálido e suado. O cheiro de sangue já se espalhava no ar. O coração de Dora disparou no peito. Não havia tempo para pensar em desconfiança ou segredos. Aquele homem estava ferido, e ferido de verdade. "Senhor Bento", ela sussurrou, a voz carregada de uma urgência que nem ela sabia que possuía. Sem hesitar, ela o agarrou pelo braço, sentindo o corpo dele pesado e fraco. "Venha comigo, depressa!"
Ela o arrastou pelas vielas, desviando dos poucos bêbados e sombras que ainda andavam por ali, até um pequeno quartinho nos fundos da estalagem. Era um cômodo apertado, usado para guardar utensílios velhos, mas era discreto e ninguém os encontraria ali. Com um esforço, ela o ajudou a se sentar numa caixa virada, a respiração ofegante, sentindo o calor do corpo dele tão perto, a tensão da proximidade. "Preciso ver o ferimento", ela disse, a voz mais firme do que sua própria insegurança. Com cuidado, ela rasgou um pedaço de sua própria saia para usar como pano e pediu que ele tirasse a camisa. Bento, fraco e sem protestar, obedeceu. O corte era feio, profundo, mas não parecia tão grave a ponto de ser fatal. O sangue escorria sem parar, manchando a pele. Dora limpou a ferida com água e um pouco de aguardente, que ela sabia que ajudava a limpar. A cada toque de suas mãos, um arrepio elétrico corria pelo corpo de Bento e Dora sentia a pele dele queimar sob seus dedos. Ela prendia a respiração concentrada, o coração batendo forte no peito. Seus olhos, de vez em quando, se encontravam com os dele, e naquele olhar, sem palavras, havia uma mistura de dor, gratidão e uma intimidade forçada que os envolvia. "Malheiros, não foi?" ela perguntou, a voz baixa, enquanto costurava o ferimento com uma agulha e linha que havia pego na cozinha. Era um trabalho rude, mas necessário. Bento gemeu de dor, mas assentiu. Ele não perdoa quem tenta atrapalhar seus negócios. A voz dele era grave, cansada, mas com um eco de comando que Dora reconheceu. Eu tentei ajudar os donos da estalagem, ajudar a senhorita." Aquelas palavras, ditas com tanta sinceridade na fraqueza, tocaram Dora fundo. Ela o viu ali, vulnerável, e algo dentro dela cedeu. A máscara de desconfiança se desfez um pouco. Não precisava. O senhor já tem problemas demais. Bento soltou uma risada amarga que se transformou em um gemido. "Problemas? A senhorita não faz ideia. Eu já tive tudo, prenda. Fui Bento Carvalho, estancieiro, dono de terras que se perdiam no horizonte. Tinha gado, nome, honra. Perdi tudo. Em apostas, em erros tolos, na guerra que não para. Vim para Rio Grande com a última esperança. E agora sou apenas um farrapo que se esconde em vielas escuras. A vergonha me consome." Ele falou com a voz embargada, os olhos fixos em um ponto qualquer na parede, sem olhar para ela. Não detalhou a ruína financeira, mas a dor da perda, da honra manchada, era palpável. Dora sentiu o peito apertar. Era a primeira vez que ele se abria, mesmo que de forma incompleta. Ela viu o homem que ele foi e o que ele se tornara, e a vulnerabilidade dele a desarmava de um jeito que nenhum homem forte jamais fizera. "Eu sei o que é perder, senhor Bento", ela respondeu, terminando de fechar o corte com um nó firme. "Eu perdi a família cedo, aprendi a me virar sozinha. Vi muita promessa virar fumaça, muito homem de palavra se mostrar um lobo. Aprendi que não se pode confiar em ninguém, que a gente só tem a si mesma para lutar." Ela não disse mais nada sobre o passado, mas suas palavras, carregadas de uma vida de dureza e decepção, revelavam a ela mesma. Os olhos de Bento se voltaram para ela, fixos, intensos. Ele viu a força dela, a coragem que ela usava como escudo, mas também a dor escondida por trás daquele olhar. Ele viu a prenda de estalagem, mas também a mulher que, apesar de tudo, o salvou, o cuidou e que agora compartilhava um pedaço de sua alma. A respiração de Dora estava suspensa, o coração batendo forte. Ele estava tão perto, o cheiro de suor e sangue misturado a um perfume fraco que ainda restava nele, um vestígio de outros tempos. O olhar dele, tão perto, a fazia prender o fôlego. Naquele quartinho escuro, entre a dor e a confissão, a muralha de ceticismo de Dora parecia se desintegrar. Ela viu um homem ferido, sim, mas um homem de honra, capaz de lutar por ela mesmo na ruína. E ele, o estancieiro falido,
Viu nela não apenas a moça que o salvara, mas a mulher que, com suas próprias feridas, o compreendia. Um afeto genuíno e profundo, um fogo silencioso, começou a crescer entre eles, mais forte do que qualquer medo ou desconfiança. Malheiros, furioso com as pequenas sabotagens que atrapalhavam seus planos e sentindo que a mão de Bento Carvalho estava por trás de cada uma delas, não tinha mais paciência. Seus olhos, antes frios como aço, agora ardiam com uma raiva contida. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e a presença daquele estancieiro falido que teimava em proteger a prenda era um espinho em seu sapato. Numa tarde cinzenta, Malheiros entrou na estalagem com a altivez de um general vitorioso. Os poucos clientes se calaram, e os donos, Dona Helena e o velho Osvaldo, encolheram-se atrás do balcão. Malheiros não lhes dirigiu a palavra. Caminhou direto para Dora, que limpava uma mesa, seu corpo tenso, mas a cabeça erguida. Ele a chamou para um canto, a voz baixa, quase um sussurro, mas cada sílaba era um golpe. Prenda Dora, ele começou, os lábios finos se curvando num sorriso que não chegava aos olhos. Sei que a senhorita tem se esforçado para manter este lugar de pé, e o estancieiro falido que a protege, ele também tenta. Mas são esforços inúteis, sabe? A teia de dívidas está mais apertada do que nunca. Dora sentiu o coração bater forte no peito. O cheiro de seu perfume caro era enjoativo e a proximidade dele a fazia querer recuar. "O que o senhor quer, Malheiros?" ela perguntou. A voz firme, sem tremer, embora por dentro estivesse um nó de medo e raiva. "Quero uma solução, Prenda. Uma solução definitiva." Ele respondeu, seus olhos fixos nos dela, como os de um predador. "Deixarei esta estalagem em paz. Esqueço as dívidas dos seus donos, os problemas com os fornecedores, tudo. Em troca, a senhorita vem comigo." O sangue de Dora gelou. A proposta, antes apenas velada, agora era explícita, cruel. Ele a estava comprando, oferecendo a liberdade da estalagem por sua própria liberdade. Sentiu um nó na garganta, a bile subindo. Seria uma vida de escravidão, não em grilhões, mas em humilhação, em servidão a um homem que a via como um objeto. "Nunca", ela cuspiu, a palavra carregada de todo o desprezo que sentia. "Não serei sua, Malheiros. Prefiro morrer a me vender a um homem como o senhor." O sorriso de Malheiros se desfez, substituído por uma expressão de fúria fria. "A senhorita é tola. Pensa que tem escolha? Seu estancieiro não pode salvá-la. Ele mal pode salvar a si mesmo. É um homem arruinado, Dora. Um farrapo sem nome e sem futuro. O que ele pode lhe oferecer além de mais miséria?" Ele deu um último olhar ameaçador e se virou, saindo da estalagem com a certeza de que havia plantado a semente do medo e da dúvida. Dora ficou ali, o corpo trêmulo, mas a mente em um turbilhão. A certeza de que Malheiros a queria era um aperto no peito, um medo real. As palavras sobre Bento, sobre sua ruína, ecoavam em sua cabeça. Sim, ela sabia que ele era um homem falido. Mas era um homem que a havia salvado, que a protegia nas sombras. E, no entanto, a mentira sobre ser um pequeno criador ainda pesava. Bento, que observava a cena de um canto escuro, sentiu o coração se contrair ao ver o rosto pálido de Dora e a saída vitoriosa de Malheiros. Ele queria ir até ela, abraçá-la, prometer que tudo ficaria bem. Mas as palavras do agenciador eram verdadeiras. Ele era um homem arruinado, e sua mentira o impedia de agir abertamente. O orgulho, antes um escudo, agora era uma corrente pesada que o impedia de ser o homem que ela merecia, o homem que ele ansiava ser para ela. A angústia o consumia. Mais tarde, quando a estalagem estava vazia, Dora se aproximou de Bento. Os olhos dela estavam cansados, mas o fogo ainda ardia neles, misturado a uma dor que ele não suportava ver. "Senhor Bento", ela começou, a voz baixa, mas carregada de uma força que o fez prender a respiração.
O Senhor me salvou dos marujos. Cuidou de mim. Sei que me protege nas sombras. Mas por que o Senhor mente para mim? Por que não me diz a verdade? Bento sentiu um aperto no peito. As palavras dela eram como facas cortando sua alma. Mentira. Prenda! Eu lhe disse que sou um pequeno criador. Não minta mais para mim! Dora o interrompeu, a voz subindo um tom, a frustração explodindo. Eu sei que o senhor é Bento Carvalho, o estancieiro que perdeu tudo. Ouvi os boatos, vi o olhar do senhor. Por que esconder? O que o senhor teme? Acha que sou tola, que não percebo o que acontece? O rosto de Bento empalideceu. A verdade, dita por ela, era mais pesada do que ele imaginava. Ele sentiu a vergonha apertar, a indignidade de sua situação se expor. Eu não queria que a senhorita me visse assim, um homem quebrado. Eu o vi. Ela rebateu, os olhos marejados, mas a voz firme. Eu o vi como um homem de honra, que me defendeu, mas não posso confiar num homem que não é honesto sobre si mesmo, senhor Bento. Malheiros me quer. Ele vai levar a estalagem e vai me levar. E o senhor está aqui, mas me esconde a verdade, me esconde quem realmente é. Como posso confiar em alguém que não confia em mim o suficiente para ser quem ele é? Ela deu um passo para trás. A mágoa e a desconfiança, que pareciam ter se acalmado, ressurgindo com força total. O beijo no beco, a intimidade no quartinho, tudo parecia se esvair diante daquela muralha de segredos. Ela sentia que ele a estava protegendo, sim, mas a mantinha em uma escuridão onde ela não podia lutar ao lado dele. A dúvida a corroía. Seria ele apenas mais um homem cheio de palavras e segredos, ou um homem que, apesar de tudo, lutaria por ela de verdade, sem mentiras? O coração de Dora estava em pedaços, dividido entre o amor que começava a sentir e o medo antigo de ser enganada novamente. Bento, vendo a dor nos olhos dela, sentiu o peso de suas escolhas. Ele a amava, mas sua vergonha o estava perdendo. Bento Carvalho se afastou da estalagem, as palavras de Dora ecoando em sua mente como um sino desafinado. Não confio num homem que não é honesto sobre si mesmo. Ela tinha razão. Ele a amava. Sentia isso em cada fibra de seu ser, um amor que nascera no perigo e crescera na dor. Mas sua vergonha, a vergonha de ser um estancieiro falido, o havia transformado em um mentiroso, um covarde que não podia protegê-la de frente. Ele caminhou sem rumo pelas ruas escuras, o corte na costela ainda doendo, mas a dor no peito era maior. Ele havia perdido tudo: a estância, o gado, o nome. Mas perder Dora, isso seria a ruína final, a morte de sua alma. Ele se viu de novo no beco, o beijo dela salvando-o, viu o fogo em seus olhos quando ela o rechaçou. Viu a coragem com que ela o defendeu dos marujos, mesmo na estalagem. E ele, o que tinha feito? Escondido-se atrás de meias verdades, de uma mentira que agora o sufocava. Para ser digno dela, para tê-la ao seu lado, ele precisava rasgar o véu da mentira, precisava ser nu, expor sua falência, sua humilhação ao mundo. A decisão era dolorosa, como um corte profundo em sua alma, mas inegável. Ele enfrentaria a verdade, não importa o preço. Na estalagem, o silêncio era mais pesado que o burburinho de antes. A briga de palavras que tiveram, a partida dele, deixaram um buraco no peito de Dora. Ela se pegou olhando para o canto onde ele sempre sentava, para a porta, esperando vê-lo entrar. Seu coração, que ela pensava ter endurecido para sempre, agora doía com uma pontada de saudade e medo. Ele era um homem de segredos, um falido, sim, mas era também o homem que a salvara, que a fazia sentir-se segura de um jeito que nunca imaginou. Ela o amava, sim. A despeito de tudo, a despeito das mentiras e da ruína dele, ela o amava. Mas o medo antigo de ser abandonada, de ser deixada para trás como uma promessa quebrada, a corroía por dentro.
Será que ele não voltaria? Será que ele a deixaria como tantos outros? A estalagem estava em perigo, ela estava em perigo, e o homem que ela amava havia se afastado, levando consigo a esperança que mal havia brotado. Enquanto isso, em seu escritório, Júlio Malheiros, impaciente com a ousadia de Bento e a resistência de Dora, preparava seu golpe final. Ele não esperaria mais. À luz bruxuleante de um lampião, ele reuniu os documentos, alguns verdadeiros, outros forjados com sua assinatura dissimulada, que atestavam as dívidas da estalagem e, por extensão, o direito sobre Dora. A lei, para ele, era apenas uma ferramenta. Ele chamou seus capangas, homens de poucas palavras e muita força, com olhares vazios e facas na cintura. "Amanhã ao meio-dia", ele ordenou, a voz fria e calculista, sem um pingo de emoção. "Iremos à estalagem, e a prenda Dora será minha, publicamente, para que todos saibam quem manda em Rio Grande e quem paga pelas dívidas. O destino de Dora", ele pensou, estava selado. Ela seria dele, querendo ou não. E Bento Carvalho, o estancieiro falido, seria apenas mais um cão sem dono a uivar na miséria. Malheiros sorriu, satisfeito. Ele gostava de ver o desespero nos olhos dos outros. O jogo, para ele, estava prestes a terminar, e a vitória seria sua. O sol do meio-dia, forte e cruel, invadia as portas abertas da estalagem, mas não conseguia aquecer o ar que, de repente, ficou pesado e gelado. Júlio Malheiros entrou. Não estava sozinho. Vinha acompanhado de 3 capangas de olhar vazio e mãos pesadas, e, o que era mais alarmante, de um homem magro e pálido, com uma pasta de couro velha nas mãos e ares de quem tratava de papéis importantes. Um tabelião. O burburinho da estalagem, que minutos antes fervilhava de vozes e risadas, morreu de vez. Os clientes, marujos e tropeiros, calaram-se, os garfos suspensos, os copos parados no ar. Todos sentiram que algo grave estava para acontecer. O olhar de Malheiros, um sorriso frio nos lábios, varreu o salão e se fixou em Dora. Ela estava no balcão, ajeitando umas canecas e sentiu o estômago gelar. Seus olhos encontraram os de Malheiros, e ela leu ali a certeza de sua jogada final. O cerco se fechara. "Dona Helena, senhor Osvaldo", a voz de Malheiros ecoou no silêncio, cortante como um chicote. "Creio que o prazo final para nossas dívidas chegou, e, como prometido, vim buscar meu pagamento." Dona Helena, a dona da estalagem, escondeu o rosto nas mãos, os ombros tremendo. O velho Osvaldo, seu marido, tentou se erguer, mas suas pernas fraquejaram, e ele caiu de volta na cadeira, o rosto pálido como cera. Eles estavam impotentes, derrotados. Malheiros não lhes deu atenção. Caminhou direto para Dora, parando a poucos passos dela. A proximidade sufocante. O tabelião pigarreou abrindo a pasta. "A prenda Dora", Malheiros anunciou, a voz alta para que todos ouvissem. "Será a garantia de nossos acordos. Como a estalagem e seus donos não podem honrar suas dívidas, a senhorita, por lei, passará para minha responsabilidade. Será parte do pagamento. Uma solução, digamos, à altura do meu interesse." Dora sentiu o sangue ferver de vergonha, o rosto queimando sob os olhares curiosos e chocados. Suas mãos se cerraram em punhos, as unhas cravando-se na palma da mão. Ele a estava tratando como um pedaço de carne, um objeto a ser leiloado em praça pública. Sua dignidade estava sendo pisoteada, humilhada diante de todos. Ela não tinha para onde correr, a quem pedir ajuda. Estava sozinha, encurralada, sem voz. Um nó de medo e raiva apertava sua garganta. Ela sentiu o olhar de cobiça de Malheiros pesar sobre ela, e um arrepio de nojo correu por sua espinha. Nunca! Ela conseguiu cuspir, a voz embargada, mas firme, desafiando-o com os olhos em chamas. "Eu não serei sua! Eu não pertenço a homem nenhum!" Malheiros apenas riu, um som seco e cruel.
Ora, ora, prenda, a lei é clara e a senhorita não tem escolha. Ele fez um gesto para um dos capangas, que deu um passo à frente, pronto para pegá-la. O desespero de Dora era um grito mudo em seu peito. Era o fim. Iria perder sua liberdade, sua vida, tudo o que prezava, para as mãos daquele homem asqueroso. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela se recusava a derramar. Foi nesse instante, quando a mão do capanga estava prestes a tocá-la, que a porta da estalagem rangeu novamente. Todos os olhares se voltaram para a entrada. Lá estava ele, Bento Carvalho. Suas roupas eram simples, gastas, mas sua postura era a de um general. O rosto, antes marcado pelo cansaço, agora exibia uma determinação férrea. Os olhos, antes cheios de angústia, ardiam com um fogo que Dora nunca vira antes. Ele parecia ter crescido, mais alto, mais imponente, preenchendo o espaço com sua presença. Ele parou no meio do salão, seus olhos encontrando os de Dora, e naquele olhar intenso, ela viu não apenas o amor que ele sentia, mas uma promessa silenciosa, uma promessa de que ele não a deixaria. O desespero de Dora deu lugar a uma pontada de esperança e, ao mesmo tempo, a um temor gelado. O que ele faria? Ele, o estancieiro falido, o homem de segredos. O amor o impulsionava, ela via, mas seria o suficiente para enfrentar Malheiros? Seu coração batia forte, preso entre o medo e uma esperança que, contra sua vontade, começava a florescer. O sol do meio-dia, forte e cruel, invadia as portas abertas da estalagem, mas não conseguia aquecer o ar, que de repente ficou pesado e gelado. Júlio Malheiros entrou. Não estava sozinho. Vinha acompanhado de 3 capangas de olhar vazio e mãos pesadas. E o que era mais alarmante, de um homem magro e pálido, com uma pasta de couro velha nas mãos e ares de quem tratava de papéis importantes. Um tabelião. O burburinho da estalagem, que minutos antes fervilhava de vozes e risadas, morreu de vez. Os clientes, marujos e tropeiros, calaram-se. Os garfos suspensos, os copos parados no ar, todos sentiram que algo grave estava para acontecer. O olhar de Malheiros, um sorriso frio nos lábios, varreu o salão e se fixou em Dora. Ela estava no balcão, ajeitando umas canecas, e sentiu o estômago gelar. Seus olhos encontraram os de Malheiros e ela leu ali a certeza de sua jogada final. O cerco se fechara. Dona Helena, Senhor Osvaldo, a voz de Malheiros ecoou no silêncio, cortante como um chicote. Creio que o prazo final para nossas dívidas chegou. E como prometido, vim buscar meu pagamento. Dona Helena, a dona da estalagem, escondeu o rosto nas mãos, os ombros tremendo. O velho Osvaldo, seu marido, tentou se erguer, mas suas pernas fraquejaram e ele caiu de volta na cadeira, o rosto pálido como cera. Eles estavam impotentes, derrotados. Malheiros não lhes deu atenção. Caminhou direto para Dora, parando a poucos passos dela, a proximidade sufocante. O tabelião pigarreou, abrindo a pasta. "Aprenda, Dora!" Malheiros anunciou, a voz alta para que todos ouvissem. "Será a garantia de nossos acordos. Como a estalagem e seus donos não podem honrar suas dívidas, a senhorita, por lei, passará para minha responsabilidade. Será parte do pagamento, uma solução, digamos, à altura do meu interesse." Dora sentiu o sangue ferver de vergonha. O rosto queimando sob os olhares curiosos e chocados. Suas mãos se cerraram em punhos, as unhas cravando-se na palma da mão. Ele a estava tratando como um pedaço de carne, um objeto a ser leiloado em praça pública. Sua dignidade estava sendo pisoteada, humilhada diante de todos. Ela não tinha para onde correr, a quem pedir ajuda. Estava sozinha, encurralada, sem voz. Um nó de medo e raiva apertava sua garganta. Ela sentiu o olhar de cobiça de Malheiros pesar sobre ela, e um arrepio de nojo correu por sua espinha. Nunca! Ela conseguiu cuspir, a voz embargada, mas firme, desafiando-o com os olhos em chamas.
Eu não serei sua. Eu não pertenço a homem nenhum. Malheiros apenas riu, um som seco e cruel. Ora, ora, prenda, a lei é clara, e a senhorita não tem escolha. Ele fez um gesto para um dos capangas, que deu um passo à frente, pronto para pegá-la. O desespero de Dora era um grito mudo em seu peito. Era o fim. Iria perder sua liberdade, sua vida, tudo o que prezava para as mãos daquele homem asqueroso. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela se recusava a derramar. Foi nesse instante, quando a mão do capanga estava prestes a tocá-la, que a porta da estalagem rangeu novamente. Todos os olhares se voltaram para a entrada. Lá estava ele, Bento Carvalho. Suas roupas eram simples, gastas, mas sua postura era a de um general. O rosto, antes marcado pelo cansaço, agora exibia uma determinação férrea. Os olhos, antes cheios de angústia, ardiam com um fogo que Dora nunca vira antes. Ele parecia ter crescido mais alto, mais imponente, preenchendo o espaço com sua presença. Ele parou no meio do salão, seus olhos encontrando os de Dora, e naquele olhar intenso, ela viu não apenas o amor que ele sentia, mas uma promessa silenciosa. Uma promessa de que ele não a deixaria. O desespero de Dora deu lugar a uma pontada de esperança e, ao mesmo tempo, a um temor gelado. O que ele faria? Ele, o estancieiro falido, o homem de segredos, o amor o impulsionava, ela via, mas seria o suficiente para enfrentar Malheiros? Seu coração batia forte, preso entre o medo e uma esperança que, contra sua vontade, começava a florescer. Bento não hesitou. Deu um passo largo e parou bem à frente de Dora, interpondo-se entre ela e Malheiros, como um muro de força e determinação. O corpo dele estava tão perto que ela sentia o calor que emanava dele, a tensão em seus ombros largos. Um choque elétrico percorreu Dora. Ela prendeu a respiração, sentindo a proteção dele, mas também o perigo iminente. Malheiros, pego de surpresa pela ousadia, fez uma careta de desprezo. Ora, ora, o pequeno criador de gado resolveu aparecer. Malheiros zombou, a voz pingando veneno. Veio assistir a sua prenda ser levada, Bento Carvalho? Bento o ignorou. Seus olhos, ardendo como brasas, fixaram-se em Malheiros. A voz que saiu de seu peito não era a do pequeno criador, nem a do homem falido. Era a voz de um estancieiro, de um homem que mandava, que impunha respeito. Júlio Malheiros, ele começou, e a voz de Bento, embora baixa, ecoou por toda a estalagem, fazendo todos se encolherem. Chega de mentiras, chega de rodeios. A verdade é esta: eu sou Bento Carvalho. Não sou um pequeno criador de gado de passagem. Fui um estancieiro, dono de terras que se perdiam no horizonte. Tinha gado, tinha um nome, mas perdi tudo. Em apostas tolas, em dívidas mal feitas, na guerra que varreu o Rio Grande. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Dora sentiu o coração disparar, batendo como um tambor de guerra. Ele estava revelando tudo. A mentira, a vergonha, a ruína. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de uma emoção avassaladora. A coragem dele de expor a própria humilhação em público, por ela, era algo que ela nunca vira. A muralha de desconfiança que Dora construíra ao longo de sua vida desabou de uma vez por todas. Ele era um homem quebrado, sim, mas era um homem de honra. Sim, eu sou um farrapo, Bento continuou, a voz embargada pela dor da confissão, mas firme. Vim para Rio Grande tentar salvar o pouco que me restava, mas falhei. A vergonha de minha ruína me fez mentir. Me fez esconder quem eu era de verdade. Me fez parecer um covarde aos olhos da mulher que me salvou. Ele se virou um pouco para Dora e seus olhos encontraram os dela. Aquele olhar era uma promessa, uma súplica e um amor tão profundo que a fez prender a respiração. Mas ela não será sua, Malheiros. Bento bradou, voltando a encarar o agenciador, e um silêncio pesado caiu sobre a estalagem. Eu não tenho fortuna, não tenho terras,
Não tenho quase nada além da roupa do corpo e do nome, que, embora manchado, ainda é meu. Mas o que me resta, eu ofereço. Malheiros olhou para ele, cético, mas curioso. O tabelião, com a pena suspensa, esperava. Tenho um último cavalo, Bento disse, a voz quase um sussurro, mas carregada de peso. Um tordilho velho, mas forte, que está em um campo a uns dias de viagem. Tenho ainda umas poucas cabeças de gado escondidas em uma invernada distante, e a escritura de um pequeno pedaço de terra lá para as bandas da campanha que meus pais me deixaram e que eu nunca consegui vender. É pouco, mas é tudo que me sobrou. Ele fez uma pausa, e o olhar de Dora estava fixo nele, em cada palavra, em cada gesto. Ela sentia a gravidade da oferta, o desespero e o amor por trás de cada bem. Eu ofereço tudo isso a você, Malheiros, Bento declarou, a voz crescendo em autoridade, para que a estalagem e seus donos fiquem em paz e para que a prenda, Dora, seja livre de suas garras imundas. Ele deu mais um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. E se isso não for o suficiente, então eu me ofereço, minha liberdade, meu trabalho. Serei seu peão, seu escravo, seu prisioneiro. Faça o que quiser comigo, mas deixe Dora em paz. Ela não tem culpa de minhas dívidas, nem da sua maldade. Ela é um ser livre, e eu não permitirei que a leve. O salão da estalagem estava em choque. O burburinho se transformou em um silêncio absoluto. Malheiros, que esperava humilhar um homem falido, agora via Bento Carvalho, o estancieiro, de pé, oferecendo sua própria vida e liberdade em um ato de desespero e amor absolutos. A audácia da oferta era tão grande e a cena tão pública que Malheiros ficou em uma encruzilhada. Ele não esperava essa jogada, e a presença de tantos olhos o forçava a reconsiderar. Dora, por trás de Bento, sentiu as lágrimas escorrerem quentes pelo rosto. Ela não podia mais contê-las. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão profunda que a abalou por inteiro. Ele havia se desnudado, havia revelado sua vergonha, havia oferecido sua vida por ela. Aquele homem, o estancieiro falido, o homem de segredos, agora era seu herói. Sua desconfiança se desfez como pó, e em seu lugar floresceu um amor inegável, recíproco, mais forte que qualquer dívida, qualquer ruína. Ela viu Bento não como um homem quebrado, mas como a joia mais preciosa, o homem que ela amava com todo o seu ser. O silêncio na estalagem era tão denso que se podia cortar com uma faca. Os olhos de todos, clientes e donos, estavam fixos em Bento Carvalho, o estancieiro falido que acabara de despir sua alma e oferecer o pouco que lhe restava e a própria liberdade para proteger Dora. Malheiros, que se via em um beco sem saída, com a audácia de Bento e a publicidade do momento o encurralando, sentiu a raiva ferver, mas precisou recuar. Ele não podia simplesmente ignorar a oferta, nem a tantos olhos curiosos. Sua oferta é inusitada, Carvalho, Malheiros disse, a voz cheia de desprezo disfarçado. Mas eu não sou homem de recusar um bom negócio. Se o tordilho é tão bom quanto o senhor diz, e as terras tão distantes valem algo, então faremos negócio. A estalagem está quites de suas dívidas por hora. E a prenda não é mais do meu interesse. A última frase foi dita com um tom de quem cuspia um pedaço de carne estragada, mas Dora sentiu o alívio esmagador, como um peso sendo tirado de seus ombros. Malheiros, humilhado em sua pretensão, virou as costas e saiu, seguido por seus capangas e pelo tabelião, deixando para trás um rastro de maldade e uma estalagem em choque. Dora sentiu as pernas fraquejarem. O perigo havia passado, ela estava livre. Seus olhos, ainda marejados, encontraram os de Bento. Ele estava ali, de pé, suas roupas gastas, seu corpo ferido, mas sua postura era a de um rei. Não um rei de terras e gado, mas um rei de honra e coragem.
A muralha de desconfiança que ela construíra em torno de si, tijolo por tijolo, desmoronou completamente. Em seu lugar, um amor imenso, avassalador, brotou em seu peito, mais forte que qualquer medo ou incerteza. Ela não pensou, não hesitou. Deu um passo, depois outro, e se jogou nos braços de Bento. O corpo dele, que antes estava tenso, relaxou em seu abraço. Ela sentiu o cheiro de suor e terra, o calor de sua pele, a força de seus braços que a apertavam com uma necessidade silenciosa. A respiração dela estava suspensa, o coração batendo forte contra o dele. O mundo ao redor desapareceu. Havia apenas eles dois, unidos naquele abraço, em meio aos escombros de uma vida antiga e a promessa de um futuro incerto. Bento, ela sussurrou, o rosto colado ao peito dele, a voz embargada pela emoção. O senhor, por que fez isso? Por que se expôs tanto por mim? Ele se afastou um pouco, o suficiente para que seus olhos se encontrassem. Havia dor nos dele, mas também uma luz nova, uma esperança recém-nascida. Porque eu a amo, Dora, ele disse, a voz rouca, mas firme, sem um pingo de vergonha. Eu a amo, prenda, e não poderia viver sabendo que a deixei nas mãos daquele homem. Perdi tudo o que tinha, mas não podia perder você. As palavras dele, tão diretas, tão cheias de verdade, tocaram sua alma. Ela não precisava de juras de riqueza, de promessas de um futuro fácil. Precisava da verdade dele, da coragem dele, do amor dele. Eu também o amo, Bento Carvalho, ela respondeu, as lágrimas escorrendo livremente, mas um sorriso brotando em seus lábios. Eu o amo, meu estancieiro arruinado. Os donos da estalagem, Dona Helena e Osvaldo, se aproximaram, os olhos marejados. Senhor Bento, prenda Dora, o que faremos agora? Perguntou Dona Helena, a voz trêmula. Bento olhou para Dora e ela para ele. A decisão era clara. Rio Grande era um lugar de sombras, de dívidas, de um passado que precisava ser deixado para trás. Eles tinham pouco, quase nada, mas tinham um ao outro, e uma esperança renovada. Deixaremos Rio Grande, Dora declarou, a voz cheia de uma nova determinação. Recomeçaremos. Onde quer que seja, meu Bento, juntos. Bento apertou a mão dela, um toque elétrico que selava a promessa. Sim, minha prenda, juntos, para onde o vento nos levar e para onde a vida nos permitir construir um novo lar, longe das sombras de Malheiros e da humilhação desta cidade. Ainda havia incerteza, ainda havia miséria, mas nos olhos de Dora, Bento viu a força que o impulsionaria. E ela, nos olhos dele, viu a honra que a faria acreditar de novo. Eles tinham um caminho incerto pela frente, um novo rumo, mas o fardo não era mais pesado, pois seria carregado a dois. Os anos se esvaíram como a água de um rio manso, levando consigo as sombras de Rio Grande e as feridas do passado. Bento e Dora não buscaram a opulência que um dia fora dele, nem a vida agitada do porto. Encontraram seu recanto em uma pequena estância, num pedaço de terra mais tranquilo para as bandas da campanha, longe do burburinho e dos perigos que marcaram o início de sua história. Era um lugar simples, mas abençoado pela paz que eles tanto haviam procurado. Não tinham criados, nem os luxos de outrora, mas tinham as mãos fortes e o trabalho um do outro. O gado era pouco, a lida era dura, mas cada amanhecer trazia a certeza de que estavam construindo algo verdadeiro, tijolo por tijolo, com suor e muito amor. Aquele pedacinho de chão era deles, conquistado com a coragem de um e a fé de outra. Na pequena casa de barro e madeira, um novo canto de vida brotava. 2 pequenos rostos, um menino de olhos vivos como os de Dora e uma menina de cabelos escuros como os de Bento, enchiam o lar de risadas e de um carinho que os fazia esquecer qualquer miséria. Mais um filho estava a caminho, uma nova promessa de futuro. Dora, agora senhora Carvalho, sentia o peito transbordar. Sua família era seu maior tesouro,
e a estância seu reino. Bento, ao lado dela, era um homem renovado. As sombras da ruína haviam se dissipado, levadas pelo vento dos pampas. Ele não se via mais como o estancieiro falido, o homem que perdera tudo. Via-se como um pai, um marido, um homem que, mesmo sem as riquezas do passado, havia resgatado sua honra. Seus olhos, que antes carregavam tanta angústia, agora brilhavam com uma luz serena, de quem encontrou seu lugar no mundo ao lado da mulher que amava. Ele era um homem de família, de trabalho e de uma lealdade que não se dobrava. Dora, ao vê-lo brincar com os filhos, ao sentir a mão forte dele em sua cintura, enquanto caminhavam pela pequena lavoura, sentia a antiga desconfiança se esvair completamente. As promessas vazias, os enganos do passado, tudo parecia distante. Bento Carvalho, o homem que mentiu para protegê-la, era agora a rocha onde ela construíra sua vida. Ele era seu pilar, seu porto seguro, a joia mais preciosa que ela jamais poderia ter. O beijo impulsivo no beco, que salvara a vida dele, havia salvado a dela também. E o amor teimoso dele, que insistira mesmo quando o bolso estava vazio, havia construído um lar. Às vezes, ao final do dia, sentados na varanda simples, ele a olhava com um carinho que durava um segundo a mais, e ela sentia um arrepio elétrico, como no dia em que seus lábios se encontraram. Ele lembrava do beijo que o salvara da morte, do gesto audacioso que mudara tudo. Ela lembrava do homem que se desnudara, que oferecera a própria liberdade para protegê-la na estalagem. A respiração dela, por um instante, suspendia-se e os olhos dele, profundos, diziam tudo. A guerra dos farrapos, que tanto sangue e dor havia causado, tinha chegado ao fim com a paz de Poncho Verde, mas os ecos ainda se faziam sentir em alguns corações. Mas ali, na pequena estância, entre o cheiro de terra molhada e o chimarrão quente, a paz deles era sólida, inabalável. O bolso podia não estar cheio de ouro, mas o coração de Dora transbordava de amor e de gratidão. A verdadeira riqueza, ela sabia agora, não estava nas terras ou no gado, mas no abraço apertado de Bento e nas risadas de seus filhos. Ele a havia encontrado e nunca mais a deixou fugir. E ela, por sua vez, nunca mais quis ir embora. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.